Senhores telespectadores, o nosso passeio de hoje é pelo concelho de Mafra. Aliás, já todos perceberam que eu estou aqui diante do convento de Mafra. É um concelho importante, primeiro porque é muito grande. O concelho de Mafra tem 323 km². Portanto, é dos concelhos grandes do país. 323 km. Bom, a população não é muito grande. Nestes 323 km moram 54 mil pessoas. 54 mil, isto dá uma ocupação de 167 habitantes por quilómetro. Bom, mas esta indicação tem que se corrigir pelo seguinte: é um concelho muito desigual. Isto tem freguesias onde há imensa gente. Por exemplo, aqui, esta freguesia de Mafra, logo a seguir lá embaixo, a da Ericeira, onde vamos daqui a bocadinho, ou a do Milharado, por exemplo. Tudo isso são concelhos, são freguesias densamente povoadas. Em compensação, tem uma outra parte, por exemplo, a Enxara, o Gradil, a Azoeira, o Sobral da Abelha, a Alcaínça, que são muito rurais, têm muito arvoredo, mas têm pouca gente, pouca gente. Eu aqui, à primeira das atrações que indiquei, o convento, não vou visitá-lo por uma razão muito simples. É que já fiz um programa inteiramente sobre o convento, em que até pus os carrilhões a tocar, se estão recordados. Bom, e portanto não vou repetir isso. A única novidade é que quando eu fiz esse programa, o convento era de outra cor, era muito escuro, e agora é muito branco, muito claro. O que é que o senhor telespectador acha disso? Devo dizer que é uma matéria em que as opiniões estão muito divididas, muito. A minha posição pessoal é esta: eu não gosto de troca-tintas, não gosto. Para mim uma coisa ou é preta ou é branca. E andar cá e lá não é do meu agrado, mas reconheço que isso é um preconceito, Olhem, aqui mesmo na minha frente, estou a olhar ali, uma janela de uma advogada, a minha colega, a doutora Helena Franco, que ainda ontem me disse: não diga isso, porque esta fachada agora branca, clara, luminosa, dá-me uma outra alegria, porque eu trabalho ali todo dia. E esta gente de Mafra, mais ou menos, achou que sim, que tirar este tom de chumbo, pesado, opressivo, histórico, e restituí-lo à sua cor clara do tempo em que nasceu, foi um progresso. É um problema técnico. Também é verdade que quando se limpam as pedras, conseguem eliminar fungos que estão a destruir a cantaria, portanto pode ter sido um bem, mas é um problema de ordem técnica. Um dos aspectos mais interessantes do concelho de Mafra são os contrastes. Tem zonas muito rústicas, tem floresta dentro do concelho, verdadeira floresta. E por outro lado, tem um litoral caprichoso, um litoral que em regra é um litoral agreste, alcantilado, rochoso, umas falésias a pique sobre o mar, mas tem assim umas aberturas pequeninas, umas conchas que fazem praias. Eu vinha muito para aqui, muito, de maneira que conheço de cor as praias aqui deste litoral. Há uma dúzia de praias, umas, é claro, muito pequeninas, outras notáveis. Toda a gente já ouviu falar na Praia de São Lourenço, ou na Ribeira de Ilhas, olhem, a Praia do Algudio, ou esta que estamos a ver, que é a praia, chamavam-lhe antigamente a Praia dos Pescadores, agora já quase não tem pescadores. Isso é uma coisa dramática. A seguir é a Praia do Sul, depois é a Foz do Lisandro, depois é São Julião. Tudo isto são praias, umas praias diferentes daquelas aqui que agora estão na moda, porque eram umas praias íntimas, umas praias
saturadas de iodo. É um ar diferente. A gente inspira e percebe. Olhem, o professor Fernando Pádua, ele, se me está a ouvir, desculpa em confidência, dizia que aqui, cada vez que se respira, ganham-se 10 anos de vida. No meu tempo, de novo, claro, os médicos mandavam para aqui as pessoas doentes ou as crianças com sinais de raquitismo ou de atraso. Aqui por estas ribas havia imensos tabuleiros. Esta era verdadeiramente a Praia da Saúde, uma praia diferente de todas as outras, tanto do sul como do norte. Eu era um dos devotos da Ericeira, porque pode-se dizer que a Ericeira tinha verdadeiros devotos. Bom, era uma praia, claro, com reminiscências históricas, era uma praia cheia de alma. Vêem na minha frente aquela rampa foi fotografada no dia 5 de outubro de 1910. Foi aquela rampa que a família real desceu quando veio de Mafra, veio aqui tomar o iate Dona Amélia, que depois foi transformada em navio de guerra e se chamou Aviso 5 de Outubro. O seu telespectador lembra-se, quando fomos ao Museu de Marinha, eu mostrei uma câmara muito bonita, a Câmara da Rainha. Bom, era a câmara desse navio. Há fotografias que o mostram ao largo, a família real desceu ali e todo o povo, todo, estava aqui neste muro debruçado a ver o rei e a rainha. O rei e a rainha, sim, porque era o rei Dom Manuel, embarcou também. A rainha era a rainha-mãe, Dona Amélia. Mas foi, sobretudo, a rainha Dona Amélia que mais impressionou a população. Ela era uma mulher muito alta, toda esta gente, mulheres dos pescadores humildes vieram aqui, beijaram-lhe respeitosamente a mão. Até os republicanos, porque havia um forte núcleo de republicanos na Ericeira, até os republicanos assistiram com respeito à partida da família real para o exílio. Um episódio que acho que nunca foi contado, mas eu acho graça. É que o mar estava muito bravo, isto era outubro, estavam em marés vivas, era difícil fazer a manobra de embarcar aqui, naquelas lanchas, ir até ao... E um tenente de marinha, que era aqui o capitão do Porto, um tenente de carreira, um tarimbeiro da marinha, mas um homem valente, chamava-se José Jacob Sabá, aceitou, apesar era republicano, mas aceitou descer à praia e ele próprio dirigir a manobra dos barcos que foram encostar ao navio que estava ao largo. Quando voltou aqui à terra, entre os mirantes, entre os que não fizeram coisa nenhuma, estava um tenente-coronel de calções, um tenente-coronel que estava a banhos, e que lhe disse: o Sr. Tenente acaba de perder uma excelente oportunidade. O senhor devia ter dado ordem de prisão a toda a família real, e assim ficaria para sempre com um nome glorioso na história portuguesa. Bem, o tenente, que era um homem de bem, disse só para o tenente-coronel: e porquê é que o meu tenente-coronel o não fez, tem mais galões do que eu? Durante muito tempo, esse episódio do embarque da família real ficou na memória popular. Quando às vezes no verão se juntava aqui muita gente neste paredão, olhar a praia, porque a lota era ali embaixo, até havia este dito: até parece o embarque da rainha Dona Amélia, porque toda a Ericeira veio aqui ao muro ver embarcar a rainha Dona Amélia. Hoje, como vêem, a Praia dos Pescadores não tem pescadores. Estão a ver, é um areal, não tem lá ninguém, nem um cão, nem um gato, não tem lá ninguém. Bom, porque fizeram aquele molho, eu vi fazê-lo, aquilo começou a ser feito em 73, foi um erro enorme desde que fizeram o molho, a praia não serviu para mais ninguém, aliás, dos barcos que vêm além, aquilo é tudo barcos de recreio, barcos de pessoas que se divertem. Há apenas, nesta altura, uma dúzia de barcos de verdadeiros pescadores. E mesmo essa dúzia é para deitar fora, diz que vão agora acabar com os últimos barcos. Bom, e isso acaba com os tesouros da Ericeira. Uma das coisas
que traziam muita gente à Ericeira era a lagosta da Ericeira. Havia quem dissesse que a lagosta negra da Ericeira era a melhor lagosta do mundo. Eu não sei, porque não provei lagostas em todo o mundo. Agora, a da Ericeira conheço-a e garanto-lhes que é realmente magnífica. Uma das notas mais comoventes da Ericeira é o culto de São Sebastião. Eu estou a falar-lhes na capela de São Sebastião. É uma capela, hoje está inteiramente revestida de azulejos seiscentistas. Penso que a construção da capela também será do princípio do século XVII ou mesmo fins do XVI. E isso relaciona o culto do São Sebastião com a memória do Dom Sebastião, porque a Ericeira ficou muito ligada ao rei Dom Sebastião com uma história que eu não sei se está inteiramente bem contada, a história do falso Dom Sebastião da Ericeira. A Câmara até publicou agora um livro, e fez bem, um livro reunido todos os elementos, e o livro chama-se O Falso Dom Sebastião. Bom, a história é esta. Uns anos depois do Dom Sebastião ter desaparecido, apareceu aqui numa ermida, numa destas praias, na praia de São Julião, ainda lá está a ermida, ainda se pode ver. Apareceu um homem que, com ares misteriosos, falando do tempo infeliz da batalha, a certa altura o povo acreditava que esse homem era o próprio Dom Sebastião. A verdade é que toda a região lhe obedeceu. Ele intimou o cardeal Alberto, que era o vice-rei que estava aqui em nome de Filipe de Espanha, a abandonar Lisboa e entregar-lhe, porque ele era o verdadeiro Dom Sebastião. E os camponeses aqui de toda esta terra, até Torres Vedras, puseram-se ao seu dispor, mas é claro, o governo de Lisboa mandou um esquadrão com 400 castelhanos. Ele foi preso, na tortura confessou que não era, diz que era filho de um pedreiro da Ilha Terceira, lá nos Açores. Ninguém, portanto, sabia quem ele era, ninguém lhe conhecia a família, foi logo ali morto, ele, todos os que tinham andado com ele, e aqui mesmo, na vila da Ericeira, vieram as justiças del rei Filipe e enforcaram mais de 20 moradores. É uma repressão brutal. Se realmente o Dom Sebastião fosse tão falso como se diz. De qualquer maneira, uma coisa é verdade. Ele não teve quem o defendesse. Ele não foi julgado publicamente. Apanharam-no, mataram-no e disseram que era um falso Dom Sebastião. É possível que o tenha sido. Também é possível que o não fosse. Nestas coisas nunca se sabe a verdade. Uma das presenças culturais mais notáveis do Concelho de Mafra é, sem dúvida nenhuma, este ateliê de mestre José Franco. Todos conhecem já o mestre José Franco, aparece muitas vezes na televisão. Eu conheço há 50 anos, é um amigo mais do que isso, é que o mestre tem exatamente a mesma idade que eu. E agora fica respondida uma pergunta que às vezes me fazem. O mestre tem 82 anos, eu tenho 82 anos. E somos amigos desde há mais de 50. Bom, o mestre José Franco é realmente um grande artista. Todos veem o que ele faz, basta olhar para o que ele faz.
neste momento está modelando, creio que um Santo António. São peças lindíssimas e que já estão nos museus de todo o mundo. Bom, mas além de um grande ceramista, é um homem com um sentido de cultura extraordinário e apercebeu-se perfeitamente da realidade que é a cultura saloia. A cultura como um conjunto de noções, de realidades, de expressões, e fez aqui, na sua casa, um pequeno conservatório da cultura da região saloia. É uma coisa única em Portugal, é uma coisa puramente pessoal, eu suponho que não tem donativos de ninguém, não tem nada disso. Isto é uma coisa apenas feita para servir a sua cultura e a sua região. É um homem por quem eu tenho realmente muita admiração e vou-lhe fazer uma pergunta, desculpe fazer-lhe assim uma pergunta inesperada de improviso, mas a pergunta é esta, porque é uma pergunta que eu também às vezes faço a mim próprio. Porquê é que, com a idade que tem, o senhor trabalha tanto, continua a trabalhar tanto? Então vejo aqui, sempre que passo aqui, o senhor está nessa bancada a trabalhar. Olha, eu trabalho com muito gosto e é aqui que eu descanso. E distribuo aquilo que eu aprendo, tenho aprendido nos anos da minha vida, enfim, eu acho que esta mesa aqui, chama-se uma arquina, é a mesa da sabedoria da vida do homem. Vem aqui gente de todas as tribos, todas as cores, todas as raças, e é uma coisa engraçada que toda a gente, não há ninguém que não sai daqui com um riso nos lábios. Ninguém, graças a Deus. Faz ser crianças, faz ser idosos, faz ser pessoas de muita cultura. Com a idade que tenho 82 anos, mas e não me sinto velho. E sinto uma pessoa bem, pronto, sinto uma pessoa mesmo cheia de saúde e de alegria e isso assim. E agora com esta idade, já toco acordeão, tenho acordeões meus, tudo aquilo que eu gostava quando era pequeno. Hoje posso dizer que tem tudo. O que é que tem assim uma coisa com as crianças, daqui à minha volta, é tudo à volta, isto é um jardim. Ouça, professor, isto é uma coisa impressionante. Olha, ainda bem, eu não toco acordeão, mas percebo inteiramente o seu sentimento. O senhor está a trabalhar porque isso dá alegria a muita gente e sente-se aqui rodeado de carinho e de amor e esse é realmente o verdadeiro prémio a que as pessoas aspiram. É que os outros nos paguem em simpatia e em amor. Chutem isso aqui. Há aqui um conjunto de peças perfeitamente notáveis. Ele continua a trabalhar energicamente e a fazer o seu museu, o seu conservatório da cultura saloia, pelo qual vamos dar uma pequena volta. Um outro cartaz da região é o pão de Mafra. Como sabem, durante o século XIX, nas padarias de Lisboa foram adotados sistemas mecânicos de panificação. Bom, mas aqui na região saloia continuava a amassar-se o pão à mão e o lisboeta gostava mais desse pão. Hoje dá-se uma situação curiosa, é que também aqui em Mafra, é claro, já o pão é amassado mecanicamente, como em toda a parte, mas o lisboeta é conservador e continua a adorar o pão de Mafra. Tenho nas mãos um pão de Mafra e em inúmeras padarias em Lisboa se vende o pão de Mafra, que vai daqui todas as madrugadas ou todas as noites. E muita gente, o pão de Mafra e o pão do Alentejo, continuam a ser os privilegiados do paladar lisboeta. Eu
estou agora num ponto alto da Tapada de Mafra, de onde se avista uma grande parte da Tapada, mas não toda, não toda. A Tapada tem cerca de 1000 hectares. É a maior tapada que existe em Portugal. Bom, a palavra tapada vem de que foi mesmo tapada por um muro. Fizeram um muro para tapar, para impedir a entrada de outras pessoas. Naturalmente para impedir a entrada de caçadores furtivos que vinham apanhar a caça que os donos destas terras queriam para si. Isso é que é o sentido da palavra tapada. Foi tapado por um muro. O muro aqui de Mafra tem 22 quilómetros e foi construído ainda no tempo do rei Dom João V. O rei Dom João V, quando construiu o seu palácio junto do convento, arranjou também uma grande área para vir caçar. Ele acho que já há pouco caçou, porque o contrato para fazer o muro da Tapada é de 1744. Devo dizer que nessa altura Dom João V já estava um velho trôpego e, portanto, não acredito que ele caçasse aqui grande coisa. Depois de Dom João V morre, Dom José nunca foi um grande caçador, mas os reis que realmente andaram por aqui, caçaram, foram Dom Luís e, sobretudo, o rei Dom Carlos. Dom Carlos era um grande caçador. Ele adorava os troféus de caça, andava por aqui, e isto é uma grande tapada no tempo dele. Hoje é uma tapada, antigamente chamava-se Tapada Real de Mafra. Eu disse que era a maior de Portugal, porque mesmo as tapadas de Vila Viçosa, são duas, no seu conjunto, acho que não são tão grandes como esta. Era a Tapada Real de Mafra. Depois acabaram os reis e ficou a Tapada Nacional de Mafra. E hoje pertence a todos os portugueses, todos. E todos cá podem vir. Devo dizer que é bonito, vale a pena andar por aqui. Pode-se percorrer isto a pé, pode-se percorrer isto nos comboiozinhos pequenos, nos comboios com 60 lugares. Pode-se percorrer isto a cavalo, pode-se percorrer isto de bicicleta. E realmente é um grande dia passado aqui na Tapada Nacional de Mafra. A Tapada, nesta altura, tem cerca de 400 gamos, 60 veados e uma centena de javalis. Eu dei esta volta, vi muitos javalis, vi muitos gamos, vi alguns veados, mas bandos de gamos a correr na nossa frente é uma coisa muito bonita, muito bonita. É claro que os gamos têm um problema, os gamos têm hábitos de cabra, portanto comem as árvores. É por isso que estão a ver, não há aqui uma floresta grande como nós gostávamos que existisse. E estou convencido que esse problema vai ser resolvido. É preciso isolar certas porções de tapada e essas ficam para as árvores, as outras ficam para os bichos. Bom, e isto acho que é uma regra de governo. Tem que haver num país lugar para todos, lugar para as árvores que querem crescer e lugar para os bichos que só querem comer, mas têm direito a um lugar no mundo.